alarme! Tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de sexta-feira, uma sexta-feira friazinha aqui na Faria Lima, dia 25 de abril de 2025, e o nosso Flash News está no ar com nossa caneca de café quentinho aqui pra gente poder tomar aqui e acompanhar as principais notícias da tarde de hoje em relação ao mercado financeiro. No mercado brasileiro aí teve um dia de pouca emoção, até porque tá no frio, né? Então deve estar embaixo da coberta aí, mas com muita atenção nos números da economia. A Ibovespa tem operado numa leve alta, chegando ali na casa dos 134 mil pontos, inclusive é o maior patamar desde setembro do ano passado. No câmbio, o dólar também fica de lado, ali cotado a R$ 5,68, depois de acumular várias quedas nas últimas sessões. Mas o grande foco do dia foi a divulgação do IPCA 15 de abril, que é uma prévia da inflação oficial. Esse número é importante porque pode mudar as perspectivas para a Selic daqui para frente. E lá fora, os investidores acompanham o índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, que também trouxe alguma oscilação nos mercados. Entre as empresas, a Vale divulgou seus resultados do primeiro trimestre e também acabou decepcionando. O lucro caiu 17% em relação ao ano passado. Resultado, as ações da mineradora estão aí operando em baixa de quase 2%. Por outro lado, quem brilha no pregão foram ações como Oi, VEG e IRB, hein? Quem diria Oi e IRB, então polêmicas aí subindo hoje bem ao longo do dia. No cenário internacional, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China voltam a crescer, apesar de especulações sobre uma guerra tarifária, uma trégua tarifária, melhor dizendo. A China negou que esteja negociando tarifas com os americanos e isso trouxe um clima de cautela para os mercados. E para a gente poder fechar, a gente vai aqui agora chamar o grande Caio Augusto, meu grande amigo, economista do Terraço Econômico, que está comigo hoje aqui nessa sexta-feira friazinha. Caio, muito bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Boa tarde, meu caro amigo Rafa e todo mundo que está nos assistindo na BMC News. Vamos lá, Caio. Vamos falar um pouco sobre essa economia. É sempre muito bom que sexta-feira saem esses dados macroeconômicos, IPCA e tudo mais, e a gente pode sempre bater um papo muito bom sobre macroeconomia, até mesmo para a galera de casa conseguir ter uma noção ali no seu tabuleiro, na sua carteira de investidor, pegar ali as informações de macro para tentar entender para onde o mundo está indo. O que você achou desse IPCA 15? Falando um pouco sobre o Brasil, né? Esse IPCA que saiu hoje, o que você acha que é importante o investidor saber para conseguir ter uma boa performance aí, antes de a gente falar sobre ambiente exterior, Caião? A maior importância de verificar esse IPCA 15 é você ter uma consolidação de que, de fato, o que o Banco Central vem dizendo há meses, há trimestres, de fato é uma realidade. Quando o Banco Central estava reduzindo os juros, ele dizia, olha, não vamos reduzir até chegar num espaço em que a política monetária se torne expansionista. Né? Ou seja, né, o neutro ali dos juros do Brasil, vamos considerar aí para ficar fácil a conta, sexta-feira está friozinho, entre 8% e 9%, já considerando a inflação. Então, o Banco Central, quando ele estava reduzindo a Selic, ele já dizia, olha, a gente não vai ficar abaixo disso, de 8%, 9%. Né? Se chegar ali, vocês podem dar graças a Deus já. E depois, quando o Banco Central retomou o ritmo de alta, ele sempre posiciona essas duas coisas. O mercado de trabalho está muito apertado e pelo lado da inflação, a gente tem um desancorar. E, de fato, com esse IPCA 15, de abril para 12 meses, a gente tem inflação em 5,49%, né? O que é mais ou menos a mesma coisa da inflação cheia, né? Não do IPCA 15, que ficou ali, acho que em 5,45%. Em bom português, isso significa que a inflação está sim desancorada. A economia já está desacelerando, mas a inflação segue desancorada. E, no final das contas, o que significa isso? Significa que a Selic vai continuar aumentando. Na última reunião do Banco Central, né, no último comunicado e também na última ata, eles deixaram claro que o ritmo de aumento da Selic vai diminuir, de fato. Não devemos nos deparar com 100 basis points novamente. Né? Provavelmente, assim, visão pessoal aqui. Próximo aumento vai ser de 50 basis points, depois vai ter um de 25 basis points, e aí vão esperar. Mas isso é uma visão pessoal, não precisa tomar nenhuma posição de mercado com base nisso, é só uma análise pessoal. Em todo caso,
esse recente IPCA 15, assim como também será o IPCA cheio para abril, no começo do mês que vem, quando ele tiver a sua divulgação, isso é apenas uma consolidação do que o Banco Central já está falando faz tempo. Olha, a gente vai continuar apertando pelo lado monetário, porque a inflação continua desancorada. Pelo lado do emprego, de fato, né, recentemente a gente tem algumas observações de alguns diretores do Banco Central dizendo que a gente está próximo do pleno emprego. Se a gente está próximo do pleno emprego, acredito eu que a ideia seja, olha, o mercado de trabalho, ele sim está muito apertado e ele vai continuar gerando pressão inflacionária. E quando a gente olha especificamente para a inflação, a gente tem esse cenário em que, em 12 meses, quando a gente olha a inflação cheia, temos aí praticamente 1 ponto percentual acima do teto da meta. E assim, gente, uma coisa que eu acho importante vocês pararem para pensar é o seguinte: IPCA é uma cesta de bens e serviços. Quando você olha algumas coisas específicas, elas estão rodando muito acima disso. Serviços, por exemplo, estão acima de 6%. Alguns pontos do serviço estão acima de 7% nesse exato momento. A meta é 3%. Sabe, de novo, tem toda aquela discussão, mas será que a meta de inflação do Brasil estruturalmente deveria ser 3%? Beleza, isso é uma outra discussão, muito mais complexa e tudo mais, mas o grande ponto não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, né, por a gente eu digo o governo, e não só esse governo, tá? Qualquer outro governo dá umas canetadinhas assim nessa direção. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira e só falar assim, a meta não deveria ser essa. Tá bom, beleza. Vamos supor que a meta seja 4. Se a meta for 4 e a tolerância for de 1,5, o governo vai continuar trabalhando com 5,5. Entendeu? Do mesmo jeito que hoje, e isso assim, não sou nem eu que estou dizendo, foi o próprio Haddad que disse semanas atrás, a inflação entre 4% e 5% não tem problema. Como que não tem problema? E ao mesmo tempo você vai no CNN com a Tebet e com o presidente do Banco Central e diz, não, a meta tem que ser 3 mesmo. Então, assim, é um papo de maluco, mas a grande coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a Selic vai continuar subindo, os efeitos desse juro elevadíssimo que a gente tem no Brasil já estão entrando na economia real, isso já está desacelerando a economia, e provavelmente o que a gente vai observar no segundo semestre é uma reversão desse crescimento de 3% ou mais que a gente verificou nos últimos 4 anos. Creio, pessoalmente, que não deva ser uma porrada para baixo, um hard landing da vida, porque a gente ainda tem uma massa salarial aí que bate recordes, isso faz muita diferença, já conversamos aqui sobre isso, mas desaceleração econômica, de fato, é o que a gente vai encontrar inevitavelmente no segundo semestre desse ano. Perfeito, Caio. Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre cenário internacional, então. China e Estados Unidos estão nesse flerte aí de vai ter uma trégua tarifária, não vai? China agora falou que não é bem assim, né, por aí e tal. Como é que está essa situação agora? O que você acha que tem que servir para a gente conseguir navegar aí por essas águas tão complicadas que tem sido no cenário internacional, né? China e Estados Unidos brigando aí já faz quase um mês já que estão nessa brigaiada. Eu acho que a gente tem um lado positivo e um lado negativo barra irritante nessa história. O lado positivo é que se até o Trump, que até esses dias queria libertar os Estados Unidos a dependência com outros países, levantou aquela cartolina lá bizarra e colocou tarifa em todo mundo, né, com dados tirados ali provavelmente do chat GPT sem muita consulta. Se por um lado a gente tinha esse Trump hoje é dia 25, então a gente tinha esse Trump 23 dias atrás. Hoje a gente tem um Trump que diz, realmente, acho que a gente foi longe demais, mas, né, com outras palavras, porque para ele admitir derrota é a pior coisa possível. Mas, vamos pôr, o lado positivo, a coisa não vai além disso, sabe? A gente não vai ver, não, então vou colocar 2.000% de tarifa em cima da China. Isso não vai acontecer, entendeu? Então é o tal do 145 ou 245 e tudo mais, daí para baixo, entendeu? Provavelmente continue um pouco mais. O que nos leva para o segundo ponto, que é o ponto negativo barra irritante.
Em negociações comerciais, principalmente quando a gente fala de macro negociações entre países que envolvem taxas de importação, envolvem grandes números, as pessoas envolvidas na negociação primeiro sentam, né, conversam ali sobre as possibilidades, o que cada um pode ceder de um lado e do outro, eventualmente tiram uma foto, né, porque hoje em dia tudo a gente tem que ter um certo registro, e depois disso, as duas partes dizem, olha, a gente chegou a um acordo, estamos indo em tal direção, qual direção. Só que o Trump é um cara que ele é movido pelas manchetes, sabe? Eu não sei se vocês, né, acho que tá fácil, né? Parece que tem uns 10 anos já desse segundo mandato dele, e a grande sacada é que ele não pode ficar sem aparecer numa manchete. Ele realmente está tocando o segundo mandato dele como se fosse um reality show, entendeu? Só que o problema é que no reality show você pode fazer belíssimos cortes de edição e colocar uma trilha sonora que fala assim, olha, tá vendo? Agora ele está sendo um grande gênio dos negócios. Só que na vida real não é assim que funciona. Digo mais uma vez, em enormes negociações que realmente impactam de maneira relevante países, você coloca pessoas sérias com um certo comprometimento para tentar chegar ao melhor ponto. E no caso do Trump, a única coisa que a gente tem até o presente momento é ele falando, ah, não, a China quer fazer negócio com a gente quer fechar um acordo com a China. Ele deu uma entrevista para a Time agora, bem recentemente, inclusive eu estava vendo uns trechos dessa entrevista, pouco antes da gente entrar aqui, e num determinado momento perguntaram, olha, e se o Xi Jinping não te ligar? Aí ele falou, não, mas ele já me ligou. Ah, é? Quando que ele te ligou? Ah, ele já me ligou. Mas aí ele falou o quê? Não, falou que quer chegar. Então, tipo assim, o lance dele é alimentação de manchetes. E esse tipo de coisa é negativo / irritante, porque significa que uma coisa que já poderia ter sido resolvida, na verdade não precisava nem ter sido começada, vai demorar muito mais tempo do que deveria para acabar. Até lá vai sobrar produto e o americaninho médio vai pagar mais caro nas coisas. É basicamente isso que vai acontecer. Excelente, Caio. Sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso Flash News. Sempre uma aula muito bacana aqui, né? A gente consegue entender bem sobre todo o cenário nacional, internacional. Te espero. Sexta-feira que vem vai ter programa, hein? Vai ter programa. Nossa, aqui, fechadíssimo. Hein? Inclusive, estarei de casa, não estarei da firma. Vou até colocar um quadrinho aqui atrás para dar uma alegrada. Só ver. Bom vai demais. ficar bom. Bom demais, bom demais. Caio, obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso Fast News. Até semana que vem. Até semana que vem, meu querido. Abraço. Tamo junto, obrigado, Caio Augusto, economista lá do Terraço Econômico com a gente no Flash News de hoje. Bom, pessoal, reforçando o convite, closing 4h30 da tarde, fechamento de mercado aqui ao vivo na BMC News, o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Vocês vêm, podem participar no chat ao vivo do YouTube também, tá certo? Te vejo 4h30 da tarde aqui no closing. Até mais, tchau, tchau!